Meus queridos confrades, seminaristas, as irmãs aqui reunidas, os ouvintes da Rádio Bom Jesus, AM, Rádio Bahia FM, os internautas da Web TV, os lapenses que aqui se encontram e os romeiros que estão presentes aqui, que vieram de longe, participar desta festa bonita que nós estamos preparando com esse novenário do Bom Jesus. Meus queridos, por ocasião do 50º aniversário de alguns documentos da igreja que tratam sobre a consagração, o Papa Francisco dirigiu aos religiosos de todas as congregações, ordens e institutos, estimulando e convocando-os para renovar a consagração que eles fizeram, renovar a vida consagrada para servir ao reino, para servir a Deus. E o Papa proclamou o ano da vida consagrada, e estendendo também a todo o povo, porque o povo de Deus é consagrado também no santo batismo. Meus queridos, o que significa ser consagrado no sentido religioso? Uma pessoa consagrada a Deus, ela é tirada para servir ao mundo e servir de maneira exclusiva a Deus. Como também consagrar alguns objetos para o culto. Aqueles objetos, eles são reservados, são tirados de uso do mundo para serem só usados naquilo que se refere a Deus. É a consagração. O Santuário do Bom Jesus, em sintonia com o Papa Francisco, trouxe para nós aqui, no novenário do Bom Jesus, preparando para a festa, esse tema da consagração. O tema geral é exatamente esse: Bom Jesus consagrado pelo Pai para servir ao reino. E hoje o tema é: nas águas do Jordão, o Pai consagra o Filho no Espírito. Meus queridos, e Jesus se apresentou para ser consagrado. Jesus nem precisava disso. Mas Jesus, sendo o mestre da vida, o nosso Senhor, o nosso Salvador, ele quis mostrar para nós, na sua vida, o seu exemplo, o que significa e a importância da consagração da vida para Deus. Então ele se apresentou no Rio Jordão para ser consagrado, para ser batizado. E naquele momento lindíssimo, disse o Evangelho que o céu se abriu e o Espírito Santo desceu e Deus Pai o acolheu, dizendo: este é o meu filho amado. Naquele momento, meus queridos, a vida de Jesus foi, digamos assim, tomou um rumo diferente. Até então, Jesus morava em Nazaré. A partir daquele momento, ele não mais morou em Nazaré, foi morar em Cafarnaum.
E Jesus dedicou exclusivamente a Deus. Nesse mundo, fazendo o bem, servindo a Deus na pessoa dos irmãos, curando, libertando, ensinando, até o dia em que Jesus cumpriu a sua missão. E nessa missão, Jesus teve muitas dificuldades. Mas logo que Jesus foi batizado, meus queridos, aconteceu um fato muito interessante. Diz a palavra de Deus que o Espírito Santo o conduziu para o deserto. Olha, ele já foi conduzido pelo Espírito Santo. Essa é a natureza daquele que foi consagrado a Deus. E no deserto, durante 40 dias, Jesus foi tentado. E foi tentado por Satanás. E a tentação era exatamente essa, de Jesus abandonar a consagração. Uma das tentações de Satanás, ele levou Jesus para um alto e apresentou a Jesus todos os reinos. E ele diz: tudo isso aí é meu. Eu te darei tudo isso, se você ajoelhar e me adorar. Olha aí, seria o que aí? Seria uma inversão do que Jesus tinha assumido na consagração, viver exclusivamente para Deus. E Jesus venceu essa tentação. E Satanás o abandonou, o deixou, e os anjos apareceram para servir. E a partir daí, meus queridos, Jesus viveu, trabalhou muito aqui nesse mundo para o bem do povo e vivendo exclusivamente para Deus, como na verdade deve viver um consagrado. Meus queridos, nós também somos consagrados. O batismo é o sacramento por excelência da consagração. Nós um dia fomos nas águas da pia batismal da nossa paróquia, lá na sua igreja. Você se apresentou para ser consagrado, para ser batizado. E naquele momento, meus queridos, o céu se abriu para você. E o Espírito Santo de Deus desceu, te ungiu, te marcou. E mais do que isso, o Espírito Santo habita em você, habita em nós. E nós precisamos, meus queridos, deixarmos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Deus nos criou exatamente para isso. Nos colocou nesse mundo, não para que nós sejamos servos do mundo, ou deixar que o mundo nos escraviza, com tantas coisas que ele nos apresenta. Não foi para isso. Deus nos deixou nesse mundo para que nós possamos viver aqui como servos dele, administrando as coisas do mundo, mas o nosso coração voltado para ele. Por isso nós também fomos consagrados. E no dia do nosso batismo, Deus disse: você é meu filho, você é minha filha amada, você é meu filho amado. Em ti eu pus o meu bem-querer, ou seja, o Espírito Santo. Mas, meus queridos, nós também fomos conduzidos para o mundo das tentações. E somos tentados. E como foi que Jesus venceu as tentações? Em jejum e oração. Olha aqui, meus queridos, jejum e oração. É Jesus nos ensinando
como nós devemos vencer hoje as tentações do mal que querem nos afastar, acabar com a nossa consagração, que um dia nós fomos marcados pelo Espírito Santo de Deus, ungidos pelo Espírito Santo de Deus. E nós só podemos vencer com a força de Deus, com a força do Espírito Santo. Por isso, meus queridos, nós precisamos muito buscar a Deus. E precisamos ter tempo para Deus. Neste momento que nós estamos aqui, nós estamos vivendo um tempo para Deus. Estamos buscando Deus. E nós precisamos fazer isso sempre, porque sempre o mal vem a nós. Em alguns momentos da vida, meus queridos, nós vivemos verdadeiramente um deserto. O que é viver um deserto? É aquele momento em que você se sente só. Pode ser durante o dia, pode ser altas horas da noite, você se sente só. E aí vem muitas ideias, muitas coisas que você poderia fazer, que você poderia viver. Inclusive algo que realmente não tem nada a ver com o seu projeto, tem nada a ver com sua família, não tem nada a ver com o seu caminhar de igreja. E o pior é que são coisas tentadoras, interessantes. Olha, não foi essa a tentação, uma das grandes tentações que Jesus levou? O Satanás apresentou para ele todos os reinos e diz: tudo isso aí é meu, eu te dou tudo isso. Nós vivemos, meus queridos, essas tentações muitas vezes, mais do que a gente imagina. Mas nós somos consagrados e por isso, meus queridos, nós precisamos renovar cada dia, em alguns momentos, o nosso compromisso, a nossa opção, a nossa consagração a Deus. Nós precisamos, hoje, por exemplo, daqui a pouco, o Santíssimo Sacramento vai estar aqui. É Jesus Cristo que quis estar nessa doação total, de maneira concreta, no pão consagrado, para nós, para nos dar força. E nós, meus queridos, precisamos renovar essa consagração nossa. Precisamos dizer para Jesus sacramentado: Senhor, eu estou aqui. E nesse mundo, o Pai me colocou aqui para me ser dele. E alguma coisa está me desviando. Quantas pessoas que nasceram para o bem e hoje estão longe do bem, meus queridos. Estão longe de Deus. Isso é a tentação do mal. E ninguém está isento disso. Imagine você que o próprio Jesus foi tentado. Ninguém está isento disso. Por isso, meus queridos, nós precisamos renovar, não amanhã, mas hoje, renovar nossa consagração. Aquele dia que Deus disse: você é meu filho amado, você é minha filha amada, em ti eu coloco o meu espírito, o meu bem-querer. Precisamos voltar a essa fonte. Precisamos renovar essa consagração, a nossa opção por Deus. Nesse mundo, meus queridos, tão tentador, porque a injustiça que a gente vê é muito grande. E é muito tentador. Às vezes, até no trabalho, um colega ganha mais do que você, do que o outro, a pessoa já fica perturbada. Coisa mixaria, às vezes é R$100 que não vale nada. A pessoa já fica perturbada. Ou então alguém tem uma coisa, você não tem, você já fica sem saber, procurando ter aquilo. E tem muita gente que usa todos os meios para possuir. Olha aqui,
Isso aí é algo que o coração dessa pessoa já está afastando muito de Deus, já está se apegando às coisas do mundo, já está amando o dinheiro mais do que Deus. Quem que ama o dinheiro se apega muito com ele, torna um verdadeiro traidor. Nós precisamos de lutar pela justiça. Jesus lutou muito pela justiça. O que é a justiça do reino, meus queridos? É quando alguém que está necessitando de coisa básica, se alguém necessita de coisa básica, moradia, saúde, é porque tem uma injustiça que está acontecendo em algum lugar. Então nós precisamos lutar por essa justiça. Não a justiça minha, porque eu queria uma coisa e não tinha. Não é essa justiça, não. Lutar pela justiça social. Jesus lutou muito, meus queridos, pela justiça do reino. E nós precisamos consagrar a esse reino e viver para Deus. Isso é consagração. É isso que Deus quer. E se você quiser também, acontecerá essa graça. Que essa noite seja para nós um momento de nós olharmos para a nossa vida e dizer, olha, eu quero fazer a minha opção para servir ao reino, para servir a Deus. Que Nossa Senhora, a nossa mãe, nos conceda essa graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado.